Olá, amigos. No domingo passado, o Grêmio empatou com a Ponte Preta lá em Campinas em 0-0. Ao final do jogo, aquilo que acontece normalmente, o técnico Roger foi convocado para uma entrevista coletiva. Ao ser perguntado sobre o resultado e sobre o rendimento do Grêmio, ele disse textualmente o seguinte: o time jogou muito mal. Portanto, o rendimento foi péssimo, mas o resultado foi excelente. Quero tranquilizar aquelas pessoas que não gostam de futebol. O tema do meu comentário de hoje não é esse. É apenas o gancho para encaminhar um pequeno raciocínio que quero dividir com vocês. Na segunda-feira, a presidente Dilma admitiu que subestimou a queda na atividade econômica. Segundo suas palavras, a situação começou a dar sinais de agravamento a partir de outubro do ano passado. Diferentemente de Roger, a presidente esteve mais envolvida com sua reeleição e seus assessores dispersos com o mesmo assunto, que esqueceram de acompanhar o que acontecia no mundo real da produção, no jogo, no campo de jogo. Não em Brasília, não na campanha. A diferença é que o técnico do Grêmio vê o mesmo jogo que todo mundo, e a presidente viu um jogo narrado pelo Manteiga, por exemplo, e pelos marqueteiros encarregados de fazer a sua campanha. Dilma, na condição de presidente do Conselho da Petrobras, não viu o desastre na compra de Passadina. Dilma não viu o rombo no Postales, o fundo de aposentadoria dos Correios. Dilma não viu a roubalheira instalada na Petrobras. A presidente tem visto muito pouca coisa. Já o Roger, o técnico do Grêmio, viu o mesmo jogo que um cidadão comum e normal viu. A questão é que todo mundo viu o excesso de ministérios, os gastos do governo. Vários especialistas afirmavam que os preços da energia e dos combustíveis estavam mascarados e precisavam ser realinhados. Que o desembolso com o seguro-desemprego precisava ser revisado e que alguns programas assistencialistas estavam esvaziando os cofres públicos e que, portanto, não eram sustentáveis. Só 10 meses depois dos evidentes sinais de dificuldade da nossa economia, que a presidente vem a público e admite aquilo que a oposição já dizia. Antes tarde do que nunca. É uma frase que talvez não se aplique a essa questão. A presidente fala em reduzir a quantidade de ministérios e o tamanho da máquina. São mais de 22 mil CCs. País nenhum do mundo tem esta estrutura. Nossa presidente não acreditou que o barco da economia brasileira estava afundando, ficou 10 meses dando soco no ar e culpando os pessimistas e a oposição, atribuindo culpa até a Fernando Henrique Cardoso, dizendo que era uma tentativa de golpe, que as elites querem desestabilizar o país e que as manifestações eram feitas por ricos. Enquanto possuída por esta cruel cegueira da realidade brasileira, seus assessores mais próximos nada produziram para abrir seus olhos. Pelo contrário, passivamente, a tudo assistiram em prejuízo da sociedade brasileira, que viu a teimosia de sua presidente negando a realidade dos fatos. O que mais impressiona é que o líder do governo no Senado, o senador Humberto Costa, vem a público depois de tudo que a presidente disse e ainda afirma que a presidente agiu no tempo certo, fazendo tudo o que era possível. Sinceramente, não sei qual é o país que vive este senador, mas é provável que não seja o Brasil. Brasília definitivamente é um perigo para os brasileiros. Quem lá reside ou permanece muito tempo perde completamente a noção do mundo como ele é. Um grande abraço. Eu volto amanhã.